como pet. Os tutores estão cada vez mais conscientes sobre alimentos que são tóxicos, alguns letais para os cães, né, principalmente. Mas, às vezes, acontecem acidentes e a intoxicação. A Júlia Borowski, que é veterinária especialista em nutrição animal, está aqui hoje mais uma vez. Obrigada, Ju, pela presença. Eu que agradeço, Patrícia, pela lembrança e por me convidar para falar sobre esse assunto tão polêmico. É polêmico? Sim, é. Por quê? Porque existem alguns alimentos que são verdadeiramente tóxicos, todo mundo conhece, como você mesmo comentou, da preocupação com o chocolate, enfim. Então, assim, a gente sabe que o chocolate, ele tem teobromina, que ela é neurotóxica, que ela pode ser letal. Então, por exemplo, de 100 a 200 miligramas de teobromina por quilo de cachorrinho é letal. E Entendeu? isso a gente está falando de um pedacinho de que tamanho? Por exemplo, um chocolate amargo tem 1.500 miligramas de teobromina em cada 100 gramas de chocolate. Um chocolate ao leite tem cerca de 100 miligramas de teobromina a cada 100 gramas de chocolate. Então, a gente faz a conta ali e entende que não posso dar, né? E isso está bem conscientizado. Mas existem alguns alimentos, por exemplo, alho, abacate, que algumas pessoas que trabalham com nutrição de cães e gatos, inclusive, recomendam colocar na dieta dos animais e podem ser tóxicos. Entendi. Né? Então, por isso que por isso que é acaba sendo polêmico. Inclusive, Ju, eu queria que você falasse muito, a gente tem a listagem aqui dos alimentos, mas o depois, quando os animais, ou acidentalmente ou intencionalmente, eles já ingeriram esse alimento. Vamos então, você falou de chocolate e aqui tem o açaí também. Ele também tem a teobromina. Então, ele também pode ser tóxico, mas eu não sei a quantidade de teobromina em gramas de açaí, exatamente. Mas, em geral, Patrícia, quando a gente tem casos de intoxicação, e não é só por alimento, tá? Qualquer tipo de intoxicação. A recomendação é fazer esse elemento tóxico sair do organismo. É muito perigoso o tutor tentar fazer esse cachorrinho vomitar em casa. Primeiro porque a gente não sabe há quanto tempo ele ingeriu esse alimento, né? Então, por exemplo, já aconteceu lá no meu consultório do tutor falar assim, olha, acabou de comer o remédio. Então, eu provoco ele vomitar no meu consultório. A gente sabe que ele vai eliminar ali, potencial de metabolismo baixo. Mas se já faz meia hora, 15 minutos, talvez ele já metabolizou alguma coisa. Então, a recomendação sempre. Suspeita de intoxicação, corre com uma clínica para esse animalzinho ser colocado no soro, para dar fluido suficiente para esse fígado conseguir metabolizar. A gente pode entrar com alguns antioxidantes também, na tentativa de fazer isso. Se, dependendo da situação, até uma lavagem gástrica vai ser necessário. Vamos ver os próximos aqui, Ju, e aí você também comenta, né, que algumas frutas a gente também sabe que são proibidas, mas outras o abacate você falou, eu não sabia. Então vamos começar por ali, a uva. A uva a gente não sabe exatamente qual é o componente dela que faz toxicidade. E nós não sabemos também qual a quantidade de uva que vai dar toxicidade. O que a gente sabe é que animais podem ter insuficiência renal aguda com uva. Tem um trabalho que, se não me engano, ele é de 2004, que observou intoxicação com 5 bolinhas de uva num dachshund, que é o cofapinho, né? De 8,5 kg. Então, uva, não importa a quantidade, é extremamente perigoso, tá? O abacate, por que ele é tóxico? Ele tem uma toxina chamada persina. A gente não sabe exatamente onde a persina está. Tem trabalhos que consideram que ela está em toda a planta, inclusive na polpa. Tem trabalhos que sugerem que ela está mais concentrada na árvore, né? Então, na folha, na casca e no caule. Tem um trabalho muito antigo, se eu não me engano, é do Japão, que relatou intoxicação de abacate em cães alimentados com abacate, né? Em cães alimentados com abacate, a gente não sabe, é muito antigo mesmo, não tinha as quantidades, eles tiveram alterações gastroentéricas. Só para concluir, Paty, em outras espécies, ele é cardiotóxico. Entendi. Tá? Então, assim, existem veterinários que trabalham com cães e gatos, com nutrição de cães e gatos, com uma linha diferente um pouquinho do que eu trabalho, que acabam recomendando o abacate por ele ser fonte de ômega 9. O ômega 9 é importante para nós humanos, para o cachorro não traz benefício. Então, a gente tem outras formas
formas de trabalhar petiscos sem necessariamente dar abacate. O que eu ia falar da carambola é que ela é polêmica até para humanos, né? Tem estudos que falam que até pra gente ela não é boa e para os cães. É que ela é rica em ácido oxálico. Então, pessoas e animais que têm predisposição a formar cálculo urinário, a carambola vai auxiliar nessa formação. Então, por isso que para humanos também ela não é interessante. Em cães tem essa questão. Acredita-se que ela pode ser um quelante de cálcio no intestino, então vai causar hipocalcemia nesses cães. E também está associada a síndromes renais. Até hoje, eu não vi nenhum caso de cão intoxicado, mas acredita-se que ela tem esse potencial. E a melancia? Não é tóxica. Não? Não. Ufa! Mas tem que tirar semente. É isso que eu ia falar, semente não pode, né? Semente não pode. Depois das frutas, esse daqui é o clássico alho e cebola, que você falou que alguns veterinários recomendam, Isso. Mas você não. Não, a cebola, todo mundo recomenda igual não usar cebola para cães e gatos, porque ela é extremamente tóxica, ela contém compostos sulfurados. Esses compostos sulfurados, eles vão se associar à hemoglobina, podem oxidar essa hemoglobina, para quem não sabe, é a célula do sangue, né? Provocando anemia. Pode provocar essa anemia de forma aguda, pode provocar anemia de forma crônica, dependendo da dose que é utilizada. O alho, ele se torna polêmico porque ele também tem compostos sulfurados, ele também tem esse potencial de provocar anemia, mas em humanos ele é amplamente utilizado como imunomodulador, né? Anti-inflamatório, imunomodulador. Então existe uma linha de nutrição que segue muito o que é recomendado para humano e coloca a recomendação do alho para cães por esse benefício de ser imunomodulador e anti-inflamatório. E o que eles usam como argumento? O único trabalho que eu conheço com dose para alho é uma dose absurda. Assim, foi uma intoxicação com alho, coisa de você dar uma cabeça de alho para cacau, por exemplo. A minha cachorrinha. A minha não, né, da Júlia. Então, assim, é uma dose absurda. Ninguém vai fazer isso no dia a dia. Porém, eu trabalho com medicina baseada em evidência. Então, não basta eu questionar um artigo que usou uma dose absurda e considerar que eu estou usando uma dose mais baixa, então não vai ter intoxicação. Eu preciso de trabalhos que comprove que com dose baixa não vai ter intoxicação. E a gente tem a questão da cronicidade, né? Então, se eu usar pequenas doses ao longo de muito tempo, será que eu não vou fazer uma anemia crônica? Até pra gente encerrar, Ju, tem tutores também que dão a própria comida mesmo que faz para o humano, que tem sempre alho e cebola, no arroz, no feijão, para o animalzinho. Então, se for dar comida de casa, tem que fazer separado para eles. Não só fazer separado para eles, mas quando a gente usa o hábito de colocar alimento que foi preparado para nós, para eles, já está desbalanceado, então não é recomendado. Se for utilizar os mesmos ingredientes que a gente usa, precisa ter a recomendação do veterinário para usar nas quantidades corretas para que não haja desbalanceamento nutricional. Quais são os principais desbalanceamentos que a gente vê nesse tipo de situação? E não estou falando nem de micronutriente, de macronutriente. Teor total de proteína e ácidos aminoácidos e o teor total de ácidos graxos essenciais, ácidos graxos essenciais e gordura. Por exemplo, está extremamente disseminado utilizar azeite de oliva na alimentação caseira de cães e gatos. E o azeite de oliva ele é fonte de ômega 9 e o cão tem como essencialidade o ômega 6. E aí, quando a gente faz isso, está deficiente em ômega 6. Gente, para quem tem mais dúvidas, a Juliana é a pessoa, tá? Muito obrigada, Ju, mais uma vez pela sua presença aqui.